Bom dia! Olha, então agora nós vamos dar continuação à nossa aula de história, tá joia? Que nós começamos na semana passada, que foi falando sobre as transformações, né, que foram acontecendo ao longo do tempo e que nos ajuda a conhecer um pouquinho da história dos nossos antepassados, não é isso? Então, hoje nós vamos ler um textinho que fala sobre a família moderna. Acompanhe a leitura com a tia. Família moderna. Em muitas famílias, a mãe saiu de casa para trabalhar, colocou outras alternativas para o cuidado dos filhos e, em muitos casos, assumiu a liderança do núcleo familiar. Os próprios elementos de lazer das famílias sofreram alterações. Na família moderna, ganhou espaço o papel da televisão, em substituição à velha vitrola e seus discos de vinil. O rádio ainda é utilizado, mas com frequência muito menor, e já está presente nos próprios automóveis. A máquina fotográfica antiga foi se sofisticando e hoje já está sendo substituída por celulares, tablets e outros aparelhos sofisticados. Então, esse textinho mostra um pouquinho das mudanças, né, que foram acontecendo dentro das famílias, né, que hoje são as famílias modernas. Então, para começar aí, começou falando sobre o trabalho da mulher, né, que a mulher saiu de casa para começar a trabalhar, né? Antes a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Dificilmente uma mulher trabalhava fora de casa. Então, hoje é muito comum, né, as mães, né, saírem de casa para poder trabalhar. Algumas mães, né, elas são responsáveis totalmente pelo sustento da casa, pelo sustento dos filhos, e outras dividem essa responsabilidade com os pais. Mas, né, temos em muitas famílias, às vezes, a única renda é a renda da mulher, né? Então, assim, a mulher passou a ter um trabalho, o trabalho da mulher, na verdade, passou a ter um papel muito importante dentro dos lares, dentro das famílias. E uma outra mudança também que foi mostrando aí foi a questão do lazer, né? O lazer também, né, a forma de se divertir também foi se modificando ao longo dos tempos, né, o tipo de brincadeiras. Aí no texto dei um exemplo sobre o rádio, né, que o rádio ele foi sendo substituído, né, por outros equipamentos, né, e antes o rádio era um meio, né, de lazer de muitas famílias, né? Quem tinha um rádio antigamente, né? Era considerado assim, pessoas que tinham um grande bem dentro de casa. As pessoas que podiam ouvir música para poder passar o tempo. E hoje o rádio, né? Ele é encontrado até dentro dos carros, né? De tão comum que ficou. E também, quando se fala do lazer, fala também do papel que a televisão passou a ter, né? Na forma de lazer, né? Que as pessoas hoje, né? Utilizam muito a televisão e antigamente utilizavam muito a vitrola, né? Que é um aparelho, né? De colocar discos de vinil para poder tocar, para poder passar as músicas, né? E hoje essa vitrola ela foi substituída pela televisão. E também uma outra coisa que fala no textinho também que houve uma mudança, que houve uma substituição, foi da máquina fotográfica que foi substituída pelos aparelhos celulares, pelos tablets e por outros aparelhos sofisticados para poder filmar, para poder tirar foto. Então, quantas mudanças mostram nesse textinho desse tamanhozinho pequenininho, quantas mudanças aconteceram na família moderna. Mas uma das mudanças mais importantes, né, e de grande importância mesmo, que tem e que trouxe nesse textinho, foi sobre o papel da mulher,
dentro da família, né? Dentro da responsabilidade da família. Então, depois, né, de refletir um pouquinho sobre esse texto, nós vamos resolver as atividades. Número 1 é para ler o texto. Então, vocês leiam ele com mais atenção, leiam novamente depois da explicação, que vai ser até mais fácil para entender um pouco mais o texto. De acordo com a leitura do texto, responda as questões. Letra A. Qual a importância de valorizar o trabalho realizado pelas mulheres? Então, por que é tão importante valorizar, dar valor ao trabalho que as mulheres exercem, né? Então, a tia falou no começo do texto como que é o trabalho da mulher, né? Por que ele é importante dentro da família e por que é importante a gente valorizar, dar valor, né? A esse trabalho que a mulher exerce. Por que vocês acham, na opinião de vocês, né? Vocês acham que é importante esse trabalho que a mulher realiza? E por que é importante a gente valorizar, né? Porque às vezes, né, é tão comum que a gente não para pensar na importância que tem esse trabalho que a mulher exerce, né? E às vezes a gente não valoriza. Então, qual que é a importância de valorizar o trabalho que a mulher exerce? Tanto dentro de casa quanto fora de casa, tá bom? O número 2, nós vamos observar essa imagem. Olha, imagem 1, crianças brincando. Então, vocês vão ver aí algumas imagens de crianças brincando de diferentes brincadeiras. No quadro abaixo, foram listadas diferentes brincadeiras. Você conhece alguma? Converse com sua família sobre elas. Aqui em cima na imagem vai mostrar algumas brincadeiras que também estão escritas nessa imagem, aqui nesse quadrinho, nessa tabelinha aqui de baixo. Então, a imagem 1 é apenas para poder observar, tá? E na imagem 2 vocês vão ler todas essas brincadeiras que estão escritas aí, olha. Roda peão, pular corda, passa-anel, bolinha de gude, soltar pipa, brincar de roda, brincar de boneca, pular amarelinha, pique-pega, peteca, o mestre mandou. Depois de ler todas, vocês vão colorir na frente, o quadradinho na frente, de verde, apenas as brincadeiras que elas são comuns até hoje. Até hoje a gente brinca ou vê alguém brincando dessas brincadeiras. Por exemplo, roda-peão. Você vê alguém brincando de roda-peão, né, hoje, atualmente, ou você já viu atualmente? Então, se você já viu, você vai colorir na frente o quadrinho de verde. Se você não viu, se você acha que essa brincadeira não existe atualmente, você não vai colorir. Aí você passa para outra. Pular corda é uma brincadeira atual? Se for, você vai colorir de verde na frente. Se não for, você não vai colorir. Então, pode acontecer de você não pintar nenhuma, de você pintar todas ou de você pintar algumas. Aí vai depender do seu conhecimento, tá joia? Agora, você vai passar para o exercício número 3. Converse com o adulto e peça a ele que conte sobre as brincadeiras mais comuns na infância dele. Então, você vai conversar com alguém em casa e vai perguntar, conversar, tá? Não precisa escrever sobre tudo o que ele te falar. Você vai conversar e ele vai te contar quais brincadeiras que eram comuns quando ele era criança, quando esse adulto era criança. Depois, você vai desenhar no seu caderno as formas de lazer de antigamente e dos dias atuais. Então, depois de ter conversado, você vai saber de algumas formas de brincadeiras antigas. Aí você vai desenhar. Pode ser 1, 2, 3 desenhos, tá? O que você conseguir. E depois você vai desenhar as brincadeiras, 1, 2 ou 3, de hoje em dia também. Então, para poder desenhar de antigamente, você precisa conversar com esse adulto. Igual a tia falou, primeiro você vai apenas conversar. Depois que você conversar, aí você vai desenhar alguma dessas brincadeiras que esse adulto te disse. E nos dias atuais, você mesma vai saber, porque é a brincadeira que você mesmo brinca atualmente, tá joia? Então, tá ótimo, então. Então, na nossa aula de história, nós estudamos um pouquinho sobre as mudanças que foram acontecendo dentro da família, né? As modificações que foram tendo dentro da família de antigamente e a família moderna. E vimos também sobre algumas brincadeiras antigas e sobre as brincadeiras atuais, que fazem parte da história de cada um.
tudo bem? Então, a nossa aula de história termina por aqui e aguardo as atividades da semana, tá? Um grande abraço!